prós e contras pra, assim, de ser mãe aos 40 anos. Eu acho, eu tava falando pra ti que os prós, que eu sinto muito é que eu não sinto que eu tô perdendo nada, assim, da minha juventude, né? Assim, já foi, já vivi, tô tranquila, tô presente, tenho paciência. Acho que isso as mulheres de 40 talvez concordem com a gente. Fala aí um pró de ser mãe jovem com 24. Então, uma coisa que eu percebo muito, assim, até na clínica, das mulheres mais velhas, em comparação às mulheres jovens, né? Eu fui mãe aos 24 anos, eu não tinha nada na vida, nem carro eu tinha, nem faculdade eu tinha terminado ainda. Então, eu fui mãe durante a graduação e eu digo que a Luísa se criou junto comigo, né? A gente foi se fazendo juntas. Então, ela entrou no rolo, assim, e eu fui construindo a minha vida no mesmo tempo que a Luísa foi crescendo. Então, foi uma coisa bacana. E eu acho que, eu percebo que quando a gente tá mais velha, tipo, se eu fosse mãe hoje, com 42 anos, seria um pouco mais difícil para mim. Por quê? Porque eu já tenho uma rotina, uma certa tranquilidade, uma vida um pouco mais organizada. E um filho, em qualquer momento da tua vida, ele vai chegar e vai bagunçar tudo. Então, é o que eu digo assim, não adianta, não, porque eu vou me organizar, casa, isso, aquilo. Não, a criança vai chegar e vai bagunçar tudo. Aquilo que servia até nascer o filho, não serve mais. Então, uma coisa que eu percebo é que quando a gente é mais jovem, talvez seja mais fácil, a gente tem mais maleabilidade, assim, né? E quando a gente tá mais velha, a gente já tem mais coisas para abrir mão em função dessa criança que chega. Mas, em contrapartida, acho que sim, eu com 42 anos, se eu fosse mãe, eu tenho mais maturidade e um olhar, eu acho, mais acolhedor para um filho. Eu hoje tenho um olhar mais acolhedor para minha filha do que quando ela era criança. Eu tenho mais paciência com ela do que quando ela era criança, com certeza. Então, é bem isso, assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu sinto muito da energia nessa coisa da privação do sono com 40, eu imagino que com 20 a gente tá acostumada, né? Eu nem sentia, né? Nem sentia tanto, né? Nem sentia. Aí eu sinto bastante, não adianta, vai ter o lado bom e o ruim dos dois, mas biologicamente falando, sei lá, né, assim, na tua parte aí, isso eu não entendo. Existe algum pró de ser mãe aos 40 ou só temos contras? E aí? Infelizmente, só temos contra, tá? Então, o que a gente sabe, né? Que as gestações tardias estão associadas a aumento de riscos. Tanto riscos para a mãe, quanto riscos para o bebê, tá? Então, assim, quando a gente fala de riscos para a mãe, a gente tem um aumento de risco de desenvolver diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia. E quando a gente fala do bebê, a gente tem maior risco de malformações e maior risco de síndromes, né? Acaba que o que a gente mais vê na rua, digamos assim, é síndrome de Down. Por quê? Porque as outras síndromes mais graves, em geral, os bebezinhos não sobrevivem, né? E para a gente ter uma noção, assim, do que é isso de fato, né? Uma menina com 25 anos, ela tem um risco aí ao redor de 1 para 1000 de ter um bebê com síndrome de Down. Tá. Quando eu pego uma mulher de 40 anos, esse número vai para 1 para 68. Então, pensa, é mais do que 10 vezes de aumento de risco. É muito. Claro, como eu falo lá no consultório, assim, tu ainda tem 67 possibilidades de ter um bebê normal, mas o aumento de risco é muito grande. Também a gente tem um aumento da taxa de aborto muito significativo, porque a maior parte dos abortamentos estão relacionados a defeitos genéticos desse embrião. Então, por um processo, sim, de seleção natural, o embrião que foi fecundado e que tem alguma anomalia, ele acaba parando de se desenvolver e evolui para um aborto. Quando a gente fala de taxa de fertilidade, uma menina de 25 anos, a cada mês, a chance dela engravidar é de 25%. Tá. Quando eu falo numa mulher de 42 anos, 42 anos, a cada mês a chance dela engravidar é menor do que 5%. Uau! Numa gestação natural. E não vamos nos iludir achando que com a fertilização esse número aumenta tanto. Porque, na verdade, aí com a fertilização, a chance dela engravidar aos 42 anos com óvulos próprios, numa reprodução assistida, numa fertilização in vitro, é de 20%.
Enquanto se eu pegar uma menina de 25, 30 anos, essa chance de engravidar por uma reprodução assistida é de 60%. Então, infelizmente, do ponto de vista biológico, a gente não tem vantagens de deixar o nosso maternar para tão tarde. Isso é muito injusto, né? Eu sempre falava, porque eu falava pra ti, lembra, na consultório, eu falei, gente, é muito injusto, porque eu me sentia muito, ai, tão bom, porque eu me sinto muito jovem, a gente se sente jovem, né? A gente é jovem, né? Você sente, não? A gente é jovem. Não, mas assim, é louco porque parece que não acompanha, né? Não acompanha. É injusto, a gente não acompanha, a gente se sente jovem, a gente, né, tu corre, a gente faz, sei lá, a gente faz tudo, a gente não se sente... E aí os nossos ovários, né? Ninguém avisou ali que podia, não sei, muito doido. E uma dúvida, a idade que a mulher menstrua tem alguma influência nisso ou nada a ver? Não, nada não a ver. Tem. Não tem nenhuma influência. Na qualidade dos óvulos não tem nenhuma influência. Uma coisa que tem alguma influência é se a idade que a mãe da gente entrou na menopausa. Então, se a mãe da gente ou a irmã teve uma menopausa precoce, isso também aumenta o nosso risco de ter uma menopausa ou o que a gente chama que é uma insuficiência ovariana prematura. Tá. Né? Então, isso é uma coisa que tem que se atentar também, a idade que a mãe entrou na menopausa. No Brasil, a média de idade da menopausa é 50 anos. E a gente considera a menopausa precoce quando ela ocorre antes dos 40 anos.